Será que um cristão pode beber? Essa é uma pergunta que gera muita polêmica e debate nas igrejas, não é mesmo? Alguns dizem que é totalmente proibido, um pecado grave. Outros argumentam que a Bíblia não proíbe, apenas condena o excesso. Então, o que a palavra de Deus realmente nos ensina sobre o consumo de bebidas alcoólicas? Vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir juntos, de uma forma equilibrada e sem achismos. Primeiro, é fundamental entender que a Bíblia não proíbe o consumo de vinho ou outras bebidas fermentadas de forma absoluta. Na verdade, em muitas passagens, o vinho é visto como algo positivo, uma bênção de Deus. No Salmo 104, versículo 15, o salmista louva a Deus por nos dar o vinho que alegra o coração do homem. Em Isaías 25, versículo 6, quando o profeta descreve o banquete celestial que Deus preparará, ele menciona vinhos velhos bem clarificados. Isso mostra que, no contexto bíblico, o vinho em si não é mau. Vamos lembrar também do primeiro milagre de Jesus, registrado em João capítulo 2. Onde aconteceu? Em uma festa de casamento em Caná da Galileia. E o que Jesus fez? Ele transformou água em vinho. E não era qualquer vinho. O mestre de cerimônias elogiou a qualidade, dizendo que era o melhor vinho da festa. Seria muito estranho Jesus criar algo que fosse inerentemente pecaminoso, não acha? Ele participou da celebração e contribuiu para a alegria do momento com vinho de excelente qualidade. Outro ponto interessante está na primeira epístola a Timóteo capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo aconselha seu discípulo Timóteo a não beber somente água, mas a usar um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui vemos o vinho sendo recomendado por suas propriedades medicinais. Paulo não diz não beba de jeito nenhum, mas sim, use um pouco. A chave aqui é a moderação. Então, se o consumo moderado não é condenado, onde está o problema? A Bíblia é extremamente clara e rigorosa ao condenar a embriaguez. O excesso, a bebedeira, isso sim, é consistentemente tratado como pecado. Em Efésios 5, versículo 18, Paulo é direto: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele contrasta a confusão e a dissolução causadas pela embriaguez com a plenitude e o controle que vem do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21, a bebedeira, ou bebedices, é listada entre as obras da carne, ao lado de coisas como idolatria, feitiçaria e inveja. A passagem termina com uma advertência séria: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Provérbios também está cheio de alertas. Em Provérbios 20, versículo 1 lemos: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O texto nos avisa sobre como o álcool pode nos levar a perder o bom senso e a agir de forma tola. Provérbios 23, versículos 29 a 35, faz uma descrição vívida e assustadora dos efeitos da embriaguez. Ele pergunta: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? E responde: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. O texto continua descrevendo a perda de controle, a visão de coisas estranhas e a fala de coisas perversas. A mensagem é clara: o excesso de álcool leva à ruína. Portanto, a questão principal não é beber ou não beber, mas sim por quê, como e quanto. Precisamos analisar nossos corações e nossas circunstâncias. A Bíblia nos ensina sobre a liberdade em Cristo, mas essa liberdade nunca deve ser uma desculpa para pecar ou para fazer outros tropeçarem. Em Romanos 14, Paulo aborda exatamente isso. Ele fala sobre questões de consciência, como comer certos alimentos, ou no nosso caso, beber. No versículo 21 ele diz algo poderoso: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Isso nos chama a um nível mais alto de amor e responsabilidade. Talvez para você, tomar uma taça de vinho num jantar não seja um problema. Sua consciência está limpa e você tem domínio próprio para não se exceder. Mas e se você estiver com um irmão que já lutou contra o alcoolismo? E se sua atitude, mesmo que não seja pecado para você, o levar a cair em tentação? Nesse caso, o amor cristão nos orienta a abrir mão do nosso direito por causa do bem-estar do nosso irmão. Em 1 Coríntios 10, versículo 23, Paulo resume esse princípio perfeitamente: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Nossa liberdade deve ser usada para glorificar a Deus e para edificar a igreja,
e não para satisfazer nossos próprios desejos de forma egoísta. Além disso, como cristãos, somos chamados a ser sal e luz neste mundo. Em 1 Pedro 2,9, somos descritos como geração eleita, ou sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nosso testemunho é precioso. Devemos nos perguntar: meu comportamento com a bebida está refletindo a luz de Cristo, ou está manchando o nome do Evangelho e sendo motivo de escândalo para os que estão de fora? Um cristão conhecido por beber, mesmo que moderadamente, pode facilmente ser mal interpretado pelo mundo e por outros irmãos, que podem não entender esse equilíbrio. Por isso, a sabedoria e o discernimento são fundamentais. Para algumas pessoas, a melhor decisão, por sabedoria e para proteger seu testemunho, é a abstinência total. Essa é uma decisão pessoal e nobre, motivada pelo amor e pelo zelo. Outro ponto crucial é a dependência. Qualquer coisa que comece a dominar nosso coração e nossa mente, além de Deus, se torna um ídolo. O álcool tem um potencial viciante muito alto. Se você percebe que precisa de uma bebida para relaxar, para socializar, ou que fica pensando nisso com frequência, isso é um sinal de alerta perigoso. Como servos do Cristo, nosso único Senhor deve ser Ele. Não podemos servir a dois senhores. Em 1 Coríntios 6, versículo 12, Paulo diz: tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, vamos resumir o que a Bíblia nos ensina. Primeiro, o consumo de vinho, ou álcool, em si, não é pecado. A Bíblia o apresenta como uma dádiva e até com uso medicinal. Segundo, a embriaguez é, sem qualquer dúvida, um pecado grave condenado em toda a Escritura, listado como uma obra da carne que nos afasta do reino de Deus. Terceiro, nossa liberdade em Cristo deve ser exercida com amor e responsabilidade, considerando sempre o impacto de nossas ações no nosso irmão mais fraco. É melhor abrir mão de um direito do que fazer alguém tropeçar. Quarto, nosso testemunho para o mundo é vital. Devemos agir de forma que glorifique a Deus e não cause escândalo. E quinto, devemos vigiar nosso coração contra qualquer forma de dependência ou idolatria, garantindo que somente Cristo seja nosso Senhor. Diante de tudo isso, a decisão de beber ou não é uma questão de consciência pessoal, que deve ser tomada com muita oração, sabedoria e estudo da palavra. Não existe uma regra única que sirva para todos, exceto a regra de ouro: fugir da embriaguez e de tudo que nos domina. Se você opta por beber facol com extrema moderação, em um contexto apropriado, com a consciência limpa diante de Deus, e nunca, jamais, a ponto de perder o controle ou de ser mau exemplo para alguém. Se você opta pela abstinência, seja por convicção pessoal, por proteção ao seu testemunho ou por amor ao próximo, essa é uma decisão excelente e digna de respeito. O mais importante é que, qualquer que seja a sua escolha, ela seja feita para a glória de Deus. Como diz 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que essa seja a bússola que guia todas as nossas decisões. Se você está lutando contra a dependência do álcool ou conhece alguém que esteja, saiba que há esperança e ajuda. Busque seu pastor, um líder de confiança na sua igreja. A comunidade cristã existe para apoiar e restaurar. Não sofra em silêncio. Espero que essa reflexão tenha trazido luz sobre esse assunto tão complexo. O objetivo não é dar uma resposta pronta, mas te equipar com os princípios bíblicos para que você, em oração, tome a melhor decisão para a sua vida. Muito obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais estudos como este. Que Deus te abençoe.